Olá! Vamos começar aqui mais mais um encontro nosso, uma conversa, né? No esquema da nossa live, para você que vai ver depois. Hoje a gente vai falar sobre como ajudar seu filho na escola. E pode mandar comentários, pode chamar todo mundo, pode enviar. Vamos convidando, o Instagram tá chamando as pessoas. Vamos aqui também. Vamos chamando. Você já pode ir preparando sua pergunta, mandar sua pergunta aqui. Se você está assistindo isso depois, pode mandar nos comentários as suas perguntas. Seja bem-vinda, Elaine, Mari. Sejam bem-vindas aqui pelo Facebook também. Estou fazendo pelos dois hoje. E é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui nessa tarde. Nessa tarde de terça-feira. Vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo, a fim de, da gente ganhar tempo, porque o tempo passa muito rápido. Então vamos, que no Instagram tem os minutinhos contadinhos. Bem, depois de conversar com muitos pais, muitos responsáveis, e essa ser uma questão de sempre, as pessoas sempre estão falando, estão comentando, estão recorrendo, falando dessa dificuldade, desse acompanhar as crianças, das atividades, e como isso tem sido difícil, como isso tem sido desafiador. Então, hoje eu resolvi fazer essas lives, vai ser hoje e amanhã, se a gente não conseguir acertar tudo, mas provavelmente não vamos, porque o conteúdo é grande. No final da live também, eu vou onde eu postar, Quando eu postar, vocês podem comentar com foguetinho, se vocês quiserem o e-book. Eu fiz um e-book sobre esse assunto, sobre tudo que a gente vai falar aqui, para tá enviando para quem desejar, Tá lendo gratuitamente. Então é só me pedir, mandar um oi, mandar um oi lá mandar um oi lá no link da bio, que vai cair direto no WhatsApp, e aí eu consigo enviar para vocês o arquivo do livro, desse pequeno e-book, com algumas dicas que são muito importantes nesse tempo. Eu tenho conversado com muitas mães, teve uma até que falou assim, eu já montei a escolinha toda, agora eu já desmontei tudo, tá sendo difícil, com chororô. E eu falei pra ela, monta de volta a escolinha, não desiste. Porque a gente vive nesse tempo de pandemia uns momentos muito de altos e baixos. E assim como nós, adultos, as crianças também. Tem momentos que eles estão com mais disposição, mais propícios, tem momentos que são mais desafiadores, Então é muito importante a gente não esmorecer. Desanimar, tem momentos que a gente vai desanimar mesmo, gente. Isso aí faz parte do ser humano. Mas a gente não esmorecer, não desistir, não deixar para lá. Então, assim, vamos seguir em frente. Bom, primeiro eu queria pegar umas 4 palavrinhas para a gente começar nossa conversa, Que são mudança, atenção, cautela e equilíbrio. Vivemos um momento de muitas mudanças, Tudo que era deixou de ser para nós aqui no Rio de Janeiro, no dia 13 de março. Então, nós, junto com as crianças, vivemos muitas mudanças. Muitas coisas saíram das nossas mãos,
O mundo mudou, a forma de viver mudou, a forma como a gente encara muitas coisas mudou, a frequência, a rotina de ir à escola parou, assim como de frequentar todos os outros lugares. Então, foram muitas mudanças acontecendo. A gente começou a ouvir muito falar palavras que até então eram praticamente desconhecidas, como pandemia. A gente não ouvia falar de pandemia, não ouvia falar de coronavírus. Era uma coisa muito distante. Se alguém fala pra gente em janeiro, que em março tudo isso ia começar a acontecer, a gente ia achar que já a pessoa estava ficando louca. Mas não é verdade. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo e aí a gente vai percebendo que a gente vai precisando buscar estratégias novas para fazer aquilo que a gente já conhece. Porque continuar da mesma maneira, a gente sabe que não está dando certo mais. Continuar do mesmo jeito não funciona. Então, eu preciso fazer de uma forma diferente para que eu possa conseguir meus resultados. Então, essas mudanças, elas são importantes, né? Elas aconteceram. E olhar para elas também é importante. Ir com cuidado, cautela, né? Cautela e cancha de galinha não faz mal para ninguém. Vamos com calma. Bom, a gente já vem aí de um período muito longo. Eu ouvi muitos relatos assim de que a criança estava gostando, estava querendo voltar para a escola, agora já não tem mais aquela empolgação toda, porque ela perdeu vamos dizer assim, o ritmo da coisa, o embalo da situação, né? Ela já não faz as coisas, ela já foi perdendo, de repente, para alguns, esse desejo de ir. E com isso, a gente vai sentindo a necessidade de olhar primeiro para essa criança. Outro dia, uma mãe me mandou uma mensagem que a menina não queria mais fazer trabalho, estava chorando muito para fazer trabalho, chorando. Aí a gente estava com muito medo que a mãe e o pai fossem trabalhar. Então, a gente tem que ter... O que eu falo quando eu falo de cautela? A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que a criança pode estar vendo na televisão. Se não está vendo muita notícia, né? E às vezes só notícias ruins, destacando os ruins. Ou ela está dando mais atenção a esse tipo de notícia. Isso é uma coisa importante. É uma coisa que a gente tem que estar atenta. Outro ponto muito importante as conversas, porque às vezes a criança já nem tá vendo mais tanta coisa na televisão, mas as conversas das pessoas dentro de casa, e a criança tá ali, só um ouvidinho, estão trazendo para ela mais prejuízos do que benefícios. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode estar, sem querer, alimentando um medo muito grande, uma ansiedade muito grande. Então, a criança precisa ter cuidado, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala perto deles. Equilíbrio na nossa fala, observação. Equilíbrio no sentimento da criança também. E ter uma cautela. Por quê? Que eu volto a falar no equilíbrio e na cautela. Porque muitas vezes a gente já fica com dó e deixa a criança não fazer o trabalho. Não, tudo bem, está chorando, tal, não faz não. Aí no outro dia, chora e tal, não faz não. Chora e tal, não faz não. E com isso, passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E isso é prejudicial. Mais importante do que frequentar a escola é estudar. Eu tive um professor, na época que eu fui supervisora, que ele falava assim, mas que hora você estuda? Aí normalmente a criança, o jovem, estudo de manhã. Não. Aí fala assim, não, você assiste aula de manhã. Que horas você estuda? O que a gente está tratando aqui não é do assistir aula, não é a aula online que a criança senta ali para ver. É que horas que de fato ela estuda. Assim como as crianças de educação infantil, que de repente não tem a aula online, ou a aula online funciona em outro formato, mas ela precisa criar o hábito do estudo. E o hábito do estudo dá trabalho ser criado, assim como qualquer hábito na nossa vida. Se a gente quer ter uma vida saudável, se a gente quer ter uma vida melhor, a gente precisa fazer atividade física. Mas é atividade física um dia?
Não, isso tem uma frequência, isso tem uma continuidade, isso é muito importante. É muito importante mesmo. Então, nós precisamos, com muita dedicação, com muito zelo, com cautela, com equilíbrio, mas precisamos convidar, precisamos abraçar essa criança e precisamos trazer as atividades que podem ser, a princípio, de maneira lúdica, com jogo, com brincadeira, até chegar no papel novamente, mas o papel tem que chegar, porque ela precisa desse processo, não é também só ficar no lúdico e não sistematizar nada. A gente precisa ter uma noção um pouco melhor dessa sistematização. Então, são 4 palavras que começam a traçar o nosso caminho. E aí, nós vamos começar a pensar na organização e na rotina da família. Então, o que é isso? O que a gente, por onde a gente começa? Por isso que eu falei para a mãe, que eu comentei com vocês, eu falei para a mãe que a mãe tem que organizar um espaço num canto, ter um espaço para a criança estudar. A criança precisa saber que quando ela for estudar, ela vai pegar aquele material, vai sentar ali. Eu arrumei todo o material da minha filha numa caixinha, com tudo que precisa para estudar, porque é mais fácil do que você tá na hora do estudo, vai buscar seu lápis, não sei onde tá, vai buscar a canetinha, aí perdeu, vai buscar E, gente, só para buscar tudo que precisa leva 1 hora, fora a briga, né? Você larga tudo espalhado. Pronto, cadê? Como é que vai render alguma coisa de trabalho? Não vai render, gente, não vai render. Então, a gente precisa dessa organização, a gente precisa desse formato, e aí a gente vai para o passo 2. Organizou a casa, organizou a rotina. Eu acho que depois desses meses todos, a gente já tem que estar com a nossa rotina um pouquinho mais organizada. Então, acerta essa rotina, acerta a rotina da criança, né? Não permita que a criança acorde 12h, 1h da tarde, porque aí você já tá bagunçando o sono, aí já vai dormir muito tarde, e também porque o nosso corpo ele tem horários para produzir hormônios, ele não produz tudo a todo tempo, e à noite é a mesma coisa. Então a criança dormir 1 da manhã e acordar 1 da tarde não é saudável, nem para convivência e nem tampouco para a produção dos hormônios necessários, para aprendizagem e tudo mais. Então, organização nesse sentido, né? Horário de comer, horário de almoçar, de tomar café, de jantar, são pontos, e o horário também de estudar. Se conseguir organizar, ter um momento, organizar um horário para a criança estudar, é ótimo, mesmo que não seja todo dia o mesmo horário. Nesse dia eu consigo fazer o trabalho de manhã, não, nesse dia eu não consigo, vamos para a tarde. Tudo bem, mas que se mantenha minimamente organizado. Né? E organizar a semana também, porque a gente ensina entendimento de tempo, de semana, também nessa mesma forma, falando da semana, organizando a semana, né? Hoje é terça-feira, amanhã será quarta, ontem foi segunda, sábado e domingo não tem aula, então sábado e domingo a gente não vai fazer essas atividades, vamos fazer outras coisas. Esse tipo de organização ajuda a criança também a se organizar internamente. E organizar também a quantidade. Se essa criança está sofrendo muito, ela não precisa fazer 5 trabalhos. Ela pode fazer 1, mas ela precisa fazer. O que não pode é deixar ao léu demais, né? Sem essa direção. Benefícios, né, dessa organização doméstica, né? Economia de tempo, diminuição de atritos e de brigas, melhorar os recursos da criança, ensinar a criança a se organizar, né? E a gente não pode querer um adolescente, um adulto organizado se a criança também já não consegue se organizar. A gente começa a aprender do começo, né? Apoio à criança nas atividades escolares, dar apoio e oferecer ajuda. A mãe, ou o pai, ou a avó, ou a tia, quem for a pessoa que está direcionada a auxiliar essa criança. Ver quem é que tem a paciência necessária, aquele tempo disponível, para que a criança possa realmente fazer o trabalho sem ser um momento de desgaste, um momento de briga. Porque se quem vai ajudar só sabe brigar com a criança, e às vezes está brigando por coisas que ela realmente não dá conta. Porque tem que fazer tudo no capricho, né? Que evite falas do tipo, mas todo mundo na sua turma sabe, mas todos os seus primos fazem, mas seu irmão na sua idade fazia. Não comparar a criança com o outro. A criança
Não é, isso não ajuda ninguém, isso só faz a criança se sentir pior. E a gente, quando não acredita na gente mesmo, fica difícil da gente ir adiante. Então, assim, trabalhar essa autoestima da criança é também não compará-la. Incentivá-la, elogiar quando tem que elogiar, é claro, mas sem tirar, mas sem elogios falsos. Ah, tá lindo, tudo rabiscado. Tá lindo. Não, não tá lindo. E a criança sabe que não tá lindo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante também. Saber elogiar, mas dar o elogio sincero, mesmo que a conquista seja pequenininha. Fez um trabalho, foi na luta, mas fez. Parabéns, meu filho, que bom, você conseguiu, muito bom. Elogia, guarda aquele e não fica insistindo. No outro dia pega novamente. Conhecer e participar das atividades da escola, dos cursos. Isso é muito importante. Quem está ajudando a criança precisa se informar, precisa conhecer, precisa ver, né, essa questão. Precisa estar atento, porque às vezes está cobrando da criança uma coisa que ela não tem condições de fazer, não tem condições ainda, ela está no início do processo de aprendizagem. Ah, mas com 4 anos já tem que saber fazer letra de cursiva. Não tem, não. Ele está no início do caminho, até porque, por exemplo, a letra cursiva ela vai ter um momento dela. E é mais adiante porque ela é a melhor letra para a escrita. É a melhor letra. Apesar do traçado, ela é a letra que mais velocidade traz. É uma letra que dá continuidade, né, ao nosso pensamento. O nosso pensamento ele não é separadinho como as letras bastão, mas ele tem o tempo, não é aos 4 anos de idade ainda. Mas aos 4 anos ela já pode cobrir uma coisinha ou outra, fazer com o dedinho na areia. Seja bem-vinda, Gisele. Elaine, Gisele. Podem mandar perguntas, viu, Elaine? Manda pergunta, manda aí como é que tá sendo com você, com a sua filha, como é que tá sendo o processo aí de atividades. Gisele, também seja muito bem-vinda. Não sei se Gisele tem filho, está vivendo só o lado da professora ou o lado de mãe também, mas podem mandar as questões que a gente vai conversando aqui. Boas perguntas também para a gente trabalhar com a criança. Como foi o seu dia hoje? O que você fez hoje? Quantos trabalhos nós fizemos? Quando terminar de fazer as atividades, quantos trabalhos nós fizemos? Sobre o que eram os trabalhos? Também não pegar coisa muito, muito separada, não. Né? Separou para estudar português? Vamos estudar português. Se for trocar a disciplina, vou de português, vou para matemática, dá um tempinho, come um biscoitinho, bebe uma água, dá um respiro para a criança e vira a chave, vai para o outro conteúdo. Isso são coisas importantes também, né? Para o melhor desenvolvimento. Não entrar em enfrentamento. Virou uma gritaria, uma confusão, virou uma briga, aquele trabalho ali já não vai fluir. A aprendizagem ali vai ficar difícil de fluir. Então, o ideal é contornar, vai para outra atividade, muda o foco, depois retorna. Né? A gente precisa também ter atenção aos nossos limites. E isso é bem importante. Gente, vocês podem... Aperta o coraçãozinho para mim aqui, que aparece para vocês aí do lado, pra gente chamar mais gente para vir conversar conosco. Tá bom? Mandem aí os corações. Eu vou convidar mais pessoas aqui também. Pode convidar pela setinha. Os amigos que estiverem online, vocês podem convidar, por favor, para estar vindo aqui com a gente. Tá certo? Vamos em frente, vamos seguindo. Vamos seguindo aqui a nossa atividade. Porque sempre é muito desafiador, né? Esse momento é muito desafiador. Eu tracei uma meta junto com a minha filha aqui de fazer 5 trabalhos por dia. Mas por que 5? Eu falei, porque você tem 5 anos. Ela, mas e os outros números? Eu falei, não, mas nós passamos por vários números até chegar aos 5. Ela toda cheia de questão. Então, assim, também não é fácil, não. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais desafiadores. O que a gente não pode, o que a gente precisa buscar é sempre esse equilíbrio, cautela, mas também firmeza. Porque se na primeira lágrima desistimos de tudo, no outro dia vai chorar mais. É igual criança se adaptando na escola. Não que você vá deixar seu filho berrando, não é isso. Mas assim, a gente tem que ter um passo a passo com calma, com cautela, mas mostrando à criança que aquilo é bom, que aquilo é importante, que depois ele vai poder fazer outra coisa, mas que naquele momento aquilo ali precisa ser feito. São os desafios, são as metas que a gente tem. A criança precisa ir construindo esse conhecimento. Né? Não pode deixar para lá, não. E aquelas perguntas que eu falei também são muito boas porque estimulam a memória.
Nós temos nosso cérebro, por isso eu falo muito da alfabetização com o sentido, né? Com os sentidos. Nós temos 5 sentidos. Toda vez que a gente puder ensinar qualquer coisa para a criança, que a gente puder trabalhar com vários sentidos juntos, a aprendizagem dá um salto. Por isso, assim, a alfabetização que eu mais acredito é uma alfabetização multissensorial, porque a alfabetização que faz o som, que fala a letra, que mostra a letra, a criança faz a letra, a criança explora na palavra, a criança explora só ouvindo, depois ela vai ver a palavra. Você vai alternando as coisas. Elaine colocou aqui. Por aqui também já tivemos dias muito difíceis, de muita resistência. E fomos criando estratégias para superar. Porque é exatamente isso. Porque se a gente esmorecer, a criança não faz nada. E aí sim ela está perdendo. Porque o nosso cérebro ele precisa do exercício constante. Sempre. Para fortalecer as sinapses. Tem dias que são difíceis? São. Tem dias que são muito desafiadores. Mas tem outros que as coisas fluem com mais facilidade. Isso é importante, né? Isso é importante, não desistir, apesar da dificuldade. Gisele botou aqui. Ana Paula tem uma amiga cujo filho já sabe bastante coisa e é muito curioso. Que legal. Os trabalhinhos que a escola está passando... é muito curioso. Os trabalhinhos que a escola está passando online. Que bom que ele gosta de fazer e pode ampliar. Se a criança tem curiosidade, seja bem-vinda, Carol. Se a criança tem curiosidade, se a criança tem o desejo, vem junto, faz com ela, incentiva, dá outras coisas. Se a criança gosta do trabalhinho no papel, pesquisa na internet, dá a ela. Se a criança gosta de atividades mais ao ar livre, vá para o ar livre. Combine os dois. Às vezes a criança está com muita dificuldade motora, né, na grafia de alguma letra, vai pro lado de fora, faz no chão com giz, deixa a criança andar em cima, explora com o corpo primeiro, para depois chegar, né, chegar no papel novamente. Continua aqui a Gisele. Para ele já é bem fácil de fazer, ele acaba querendo fazer um mais difícil. Ele está tentando passar alguma atividade extra para ele, mas tem dúvidas. Gisele, eu tenho um grupo de alfabetização para pais. Se a sua amiga quiser, passa o meu Instagram para ela clica lá no link da bio e manda ela pra lá, porque eu tenho uns vídeos bacanas, eu tô fazendo todo o trabalho de pré-alfabetização, que é um caminho importante, mesmo quando a criança já tá querendo fazer, é ótimo, porque estimula ainda mais ela, né? Tem atividades interessantes que podem estimular mais a criança. Elaine, em questão que eu percebia que ela precisava ficar, mas já estava saturada das maneiras tradicionais. Utilizei jogos e brincadeiras que abordassem essas questões. Excelente, quando a gente consegue colocar o jogo, a criança deslancha, porque ela entende o que a gente precisa, o conteúdo que ela precisa, e ainda com prazer, né, envolvendo o lúdico. Tenho utilizado jogos que ela gosta, com sentenças curtas para fixar a leitura, principalmente além de outros conceitos. Excelente. Isso aí, porque ritmo de leitura se ganha assim. E eu tenho uma dica para você para trabalhar ritmo de leitura com a criança de maneira simples. Pegou um texto, pode ser um textinho, uma frase, uma coisa que ela já aprendeu na escola. Vá mostrando, não pede para ela ler tudo não. Vá mostrando palavras para ela salpicada. E pede para ela só falar quando ela souber qual é a palavra, porque às vezes a criança fica ali silabando, né? Muito no pequenininho. Aí já manda pra ela, não deixa ela ler assim, fala, não pode. Você pensa aí dentro da sua cabeça, quando você souber qual é a palavra, você fala. Por exemplo, vou pegar aqui umas palavras no seu comentário. Utilizado, jogos, leitura, conceitos, tenho. Faz esse jogo com ela que você vai ver que ela vai ganhar muito ritmo de leitura. Porque às vezes a criança lê bem, mas ainda lê silabando. Ela entende o que ela lê, mas ainda está silabando muito. Né? Aí é um jogo é uma atividade bem interessante. Peraí, deixa eu ler aqui. Mas sempre deixei claro que era necessário cumprir o cronograma apresentado pela escola. Pouco a pouco, ela tem me surpreendido. Isso aí, porque eles estão construindo uma autonomia. E uma autonomia que vai ficar com eles para a vida. Agora, eles precisam desse apoio, né? Eles precisam desse olhar. E os jogos ajudam demais nessa... Tem muito jogo bom que você pode adquirir, tem muito jogo disponível na internet de graça, e os jogos que a criança já tem mesmo. Agora deixa eu ler aqui da Gisele. Minha sobrinha vai fazer 4 anos e está no pré,
mas na aula online não gosta de fazer nenhuma atividade. Minha cunhada já não sabe mais o que fazer. Eu aconselhei a tentar brincar com coisas diversificadas para não gerar um estresse maior na criança. Então, a sua sobrinha está no pré-1 como a minha filha. Então tem coisas que não querem fazer mesmo, porque os trabalhos da escola dão de fato trabalho. Ficar na internet, ficar vendo vídeo, fazendo desafio ou no joguinho, para eles é muito fácil, porque é muito estimulante, muita cor, e não dá trabalho para esse cérebro. Muitas vezes o cérebro deles tá descansadinho. E por isso a criança resiste muitas vezes aos trabalhos. Claro que tem trabalhos que não são assim tão, meu Deus, como tá alimentando o cérebro. Mas o que é importante? Combina com ela. Não, nós temos que fazer sim. E vamos fazer, e combina com ela. Vamos fazer quantos por dia? Vão ser 2. Eu gostei, eu achei que para mim foi muito bom a questão da idade. Tem 5 anos, vai fazer 5. Nem todo dia a gente faz os 5, como tem dia que a gente consegue fazer mais. Mas assim, joga com ela. E trata isso. Nós vamos fazer sim. A gente tem que cumprir, a gente tem que fazer os trabalhos. E isso é importante. Agora, não obriga a ver os vídeos. Às vezes a escola, no meu caso, a escola da minha filha tá mandando vídeo. Ela não gosta de ver, ela não se interessa em ver. Eu não forço, aí eu apresento com o jogo, com brincadeira, o conteúdo em casa. A gente vai apresentando essas coisas. A gente vai criando outras formas, mas é importante ela fazer o papel, porque o papel dá trabalho, gente. As atividades escolares dão trabalho para esse cérebro. E isso é muito importante. Esse cérebro, essa mãozinha, precisa ser desafiado. Mesmo que a gente ajude, mesmo que a gente, de repente, tenha que pegar na mão para fazer algumas coisas, mas a gente precisa, mas é bom, é importante. Meu filho LG Kids, põe seu nome pra mim, que eu gosto de falar o nome das pessoas. É a sua cunhada, né? Meu filho tem 4 anos e ele já está lendo com bastante coisa. Ainda lê silabando. Não, ele tá até bem adiantado, né? Porque 4 anos já estar lendo, ele já tá bem, ele tá adiantadíssimo. Foi por ele mesmo? Ele começou a ler por ele mesmo? Mãe, o que você pode fazer? Aqui para ele. Vá começando a explorar com ele a interpretação, a ele entender o que ele está lendo, né? Vai fazendo aquelas perguntinhas básicas mesmo. Mas quem é o personagem principal? De quem esse livro fala? Quais são os personagens que aparecem nessa história? Vai vendo se ele está entendendo aquilo que ele está lendo, porque isso também é um ponto importante. E ele lê silabando, tá super, super, super na onda. Meu filho reclama pois não gosta de fazer as atividades da escola que são pertinentes à idade dele. A turma está aprendendo o alfabeto e ele já está lendo muitas palavras. Oi, Suelen. Ele é ótimo, deixa ele ler. Agora, Suelen, vê se ele está lendo isso e vê a questão da escrita, porque na escola não vai só trabalhinhos da letra do alfabeto, né? Vê a questão da escrita dele. Ele consegue fazer as letras, meio caixa alta, não tô nem falando cursiva, não. Ele consegue fazer as letras, ele já consegue escrever alguma coisa. Então, assim, se de repente essas atividades já para ele já não estão rendendo muito, faz de uma forma que ele goste, para ele cumprir, e vá trabalhando também com os outros conceitos de matemática, de ciências, vai chamando, vai colocando outros conceitos para ver se ele se desperta pelo menos o interesse, ou então conversa mesmo. Não, meu filho, eu sei que você sabe muitas coisas, mas a escola precisa que todos os alunos façam essa atividade, então nós precisamos fazer. Nem sempre na vida a gente consegue fazer só o que a gente gosta. A gente tem que fazer as coisas que a gente gosta, mas também a gente tem que fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Eu, pelo menos, acho que ninguém gosta de lavar banheiro, mas todo mundo gosta de um banheiro limpo. Então, a gente precisa lavar o banheiro para o banheiro estar limpo. Então, vai conversando isso com ele. Ele faz a cursiva, a letra dele é linda. Tenho gravado as atividades dele para que acredite que ele é que faz a atividade. Isso aí. Na área de matemática já sabe somar e subtração simples. Excelente. Pode prestar atenção aí e ver se fazer até uma investigação se não há alguma coisa a mais, né? Porque às vezes
Pode não ser, pode ser um dom mesmo dele, mas vê a questão das altas habilidades, né? Porque não é natural a criança aos 4 anos já estar lendo e escrevendo, né? Com letra cursiva e com a letra bonita, né? Como você depois me chama lá na link, eu quero até ver tira uma fotinho aí que eu quero ver, quero conhecer seu filho, Sueli, o trabalhinho dele. Mas é uma questão, você pode investigar. Bem-vinda, Simone. Então pode investigar, vamos ver se não há uma questão de altas habilidades e trabalhar outras questões que você sinta que ele perceba. Coordenação dele fina tá ok, ele tá lendo. Vamos para a questão da interpretação, vamos na questão da relação dele com as outras crianças, se ele se relaciona bem com essas coisas. Ah, sim, depois me chama pelo link da bio, vai direto pro meu WhatsApp. Então assim, e se quiser, põe no grupo dos pais. E lá também tem um materialzinho bacana. Então, são temas importantes, são coisas interessantes que a gente precisa estar cuidando, né? Já que a criança já tem essas características, normalmente a gente chama essa questão da escrita, né? É a hiperlexia, a criança que começa a ler muito cedo. Suelen, ele tem interesse por outras línguas também? Me responde aí, porque eu acabei de conversar com uma amiga que a criança está com suspeita de altas habilidades. A criança já sabe, com 4 anos também, já sabe ler, já sabe escrever, escola municipal no interior do estado. E a criança agora resolveu aprender grego, né? Falou que é um menino que se relaciona bem com os amigos e tudo mais. Isso também é uma questão importante. Ela se relaciona com os outros, ela brinca. Então, isso são importantes, né? E estimular, gente. Pode deixar, pode alimentar esse cérebro. Sabe as cores desde os 2 anos. Vou retomando aqui, né, a linha para eu não perder. Quando eu falei lá atrás sobre perguntar à criança como foi o seu dia, como ele está vendo aquelas atividades, e até mesmo como está se sentindo, porque a gente está vivendo um tempo muito diferente, né? Uma coisa bem importante, ouvir a resposta. Porque às vezes as pessoas até perguntam, mas não esperem a criança responder. Então ouçam a resposta, observem os desenhos, como a criança está desenhando, como ela está se expressando. O desenho fala muito do sentimento da criança, como ela está usando as cores, que cores ela está usando mais. Ele é muito carinhoso com os amigos, só muito manhoso e pirracento. Mas isso aí também tem a questão da idade, né? A criança tenta ganhar as coisas no grito. É a primeira tentativa. E se conseguir, o negócio persiste e fica mais forte, né? Então, faça perguntas, mas escute as respostas. Brinque com a criança um pouco sem internet, né? Sem televisão, sem celular por perto, pelo menos 30 minutos. Isso ajuda muito a fortalecer o vínculo e até mesmo para conversar com essa criança, para a criança ter o espaço para estabelecer, para falar e para ser ouvida. Porque às vezes a criança, se você não tem relação praticamente nenhuma, é só aquela mesmo de vai para lá, vem para cá, dá ordem para a criança. Como é que a criança vai ter um espaço para aprender a falar do que ela sente, do que ela está passando? 2 semanas atrás, aqui sem ser essa anterior, a quinta-feira, eu tive conversando com uma psicóloga falando justamente sobre ansiedade infantil, né? Nós adultos passamos por ansiedade, imagina as crianças que ainda não sabem lidar direito com essas coisas e que estão vivendo esse tempo também diferente, né? Isso tudo é muito, muito, muito bacana, muito importante. Então, quem tiver oportunidade, curiosidade, vai lá dar uma olhadinha também. Quando estiver... Gente, quem for sentar para fazer o trabalho com a criança, as atividades, pelo amor de Deus, cuida da boca dessa pessoa, né? Ou até de quem está junto, para evitar frases, comentários depreciativos. Você não aprende mesmo, você é igual o seu pai, não aprende nada, você é burro. Gente, às vezes a gente acha que essas coisas já desapareceram da face da terra, mas não desapareceram. Por favor, cuidado. Olha essa pessoa que vai ficar ali. Até mesmo uma explicadora. Porque às vezes o que não fala, mas as caras que faz, o jeito que trata a criança, não está ajudando em nada e não está construindo com seu filho uma atividade mais proveitosa. Está só atrapalhando, está só fazendo a criança se sentir pior e menos capaz. Então, cuidado com a palavra dita para a criança, porque a gente pode estar criando uma criança com um monte de problemas emocionais. Então,
Cuidado, atenção. Se você não está bem, você que faz o trabalho com a criança, se você não está bem, de repente aquele dia é um ótimo dia para a criança só fazer um trabalhinho de pintar e acabou, né? Porque a gente também tem que prestar atenção na gente para que a gente dê conta, né, da necessidade. Não faça ameaças, não faça comparações, isso a gente já comentou aqui com outras crianças. Evite promessas e também castigos. Se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Se você fizer aquilo, você vai ganhar tal coisa. Gente, a gente faz muitas coisas na vida que a gente não ganha nada assim palpável, vamos dizer assim. Então, isso não são coisas muito boas, né? O retorno que a criança precisa aprender a ter é o prazer de aprender. Isso é muito importante, né? É o prazer de se tornar autônomo. É fácil? Não é fácil. Ou então estabeleça metas um pouco mais longas, né? Fez um trabalho, já vai ganhar a bala. Não. Então vamos cumprir a semana toda e aí na sexta-feira você pode pedir um doce que a gente vai comprar o doce para você. Mas se você cumprir tudo direitinho, né? E pode ser uma meta de início baixinha para que ele consiga cumprir, né? Porque se é uma meta muito alta, a criança não consegue cumprir nunca, o teu incentivo não adiantou de nada. E nem também prometer castigo. Se você não fizer, eu vou te dar uma coça. Se você não fizer, eu vou te bater. Isso é terrível. É fazer as coisas por coação. Você acha que a criança vai... Nossa, amo estudar desde a vida toda? Não. Mas mesmo não amando, precisa fazer. Cuidado com a criança, ter que ser o melhor sempre em tudo. Às vezes a criança é muito exigida. Os pais nem eram os melhores alunos, os melhores tudo. E tem uma vida tranquila, mas a criança tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor da sala, tem que ser o melhor do balé, tem que ser o melhor do judô, tem que ser o melhor... Essa cobrança exagerada pode trazer prejuízos terríveis. Vou te falar. As pessoas que tinham as melhores notas na minha turma não foram as que tiveram mais sucesso profissional. Nas minhas turmas, não foram. Então, assim, não que a pessoa não tem que buscar boas notas, não é isso. Então, né? As crianças, elas já vão se cobrar mesmo. Então, que a gente até cobre um esforço, uma dedicação, mas que ele não tenha que ser, né, uma coisa exagerada. Isso não é bom. O meu filho devora as unhas, fica nervoso, ele é muito esperto, mas gostaria da ajuda na parte psicológica dele. Aí tem que procurar um psicólogo mesmo. No meu caso, eu sou psicopedagoga. Eu trabalho com a questão da aprendizagem. Agora, se a questão é emocional, aí a gente precisa de um psicólogo mesmo, né? Que é bem bacana. A conversa sobre ansiedade foi com uma psicóloga que trabalha com crianças. Ela é de Campo Grande, inclusive. Né? Depois dá uma procuradinha lá. Né? Tanto para dificuldade de aprendizagem como para altas habilidades, viu? O psicopedagogo trabalha nos dois aspectos. Ou alguma criança está com uma dificuldade no meio do caminho. Vamos nós. Por que isso vai construindo uma cobrança? Pode resultar... isso aqui a gente já tratou. Incentivos para participar do ambiente. A primeira escola da criança sempre é e sempre será a casa. E hoje é a escola, né? É um ambiente. Então, cuide da escola, cuide desse espaço, cuide desse momento. Se tem um espacinho para expor as coisas na parede também, é legal que a criança possa recorrer sobre o número, a letra, porque às vezes esquece, está aprendendo, está no começo, né? Às vezes se perde um pouco, mas depois volta. Faça perguntas à criança e estimule o raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Fazer as perguntas. É aquilo que eu já falei em outro momento. Mas por que você está aprendendo isso? Mas por que daquilo? A criança te faz muitas perguntas. Por que não devolver com uma pergunta para ela, ir raciocinando e pensando e ir chegando junto com você no resultado, numa resposta? Isso é riquíssimo. Isso torna a criança mais inteligente, sim, porque isso fortalece as sinapses. Sinapses são as ligações entre os neurônios. Nossos neurônios, eles não se alteram durante a vida, né? A gente não surgem mais neurônios. Perdeu o neurônio, perdeu. A gente já nasce com aquele tanto e aquele tanto que vai ficar pela vida. E a gente vai perdendo alguns ao longo do caminho. Agora, as sinapses, que são as ligações que são fortalecidas ou abandonadas. E a gente fortalece à medida que a gente faz esse cérebro pensar, né?
Faça junto com a criança coisas do tipo. No caso é isso, no seu, Suelen. Faça junto com ele lista dos brinquedos preferidos, lista para comprar no mercado, lista das casas que vamos visitar quando a pandemia terminar. Vamos escrever listas, escrever receitas, perguntar, para fazer uma gelatina eu uso esse e esse tanto. Para fazer 2, quantas eu vou precisar? Né? Para fazer um bolo, 2 bolos, quantos ovos eu vou precisar? Se para um bolo eu uso 3 ovos, para fazer 2 bolos, quantos ovos eu vou precisar? Ir lidando com essas conversas dentro da cozinha, na casa, com as coisas, né? Você montou um brinquedo do Lego, o que você montou? Montou um carro, para fazer outro, quantas peças a gente vai precisar? E assim você vai estimulando esse raciocínio, esse pensamento, para que a criança questione e deixe a criança perguntar. Eu sei que essa idade é uma idade, a minha pergunta muito. Acho que são as 500 perguntas por dia. Mas por quê? Por que isso? O que é isso? O que é aquilo? Quem é essa pessoa? Né? Responder essas perguntas na medida do possível e incentivar é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E fazendo isso em outros conteúdos, em tudo que for fazer. Vai plantar. Por que a gente vai plantar? Foi muito engraçado. Uma coisa que eu acho legal pra gente fazer em casa com relação à ansiedade das crianças e as crianças entenderem que tudo tem seu tempo, é plantar. Porque plantar é ótimo. A primeira vez que eu plantei com a minha filha, ela de meia hora ela lá fora olhar se o tomate tinha brotado. Então a gente disse, não, tem um tempo, isso não é rápido assim, né? Você tem que esperar. A gente vai molhando, vai cuidando. Então, as plantas, elas ensinam muito sobre esperar o tempo dela, né? O tempo certo. Então, é bacana. As listas são legais mesmo. Que aí ele pode escrever, né? Não precisa ser nada longo. Os desenhos que mais gosta, os 4 desenhos que mais gosta. Vem aí o Dia dos Pais. 4 coisas que o papai aproveita, faz uma cartinha, né? Desenha. Ou, não sei, né? Ou se de repente alguém aqui, a criança pode de repente não ter pai, mas a criança pode fazer uma cartinha para outra pessoa. Aqui eles têm horta em casa, cuidamos todo dia, ótimo, isso aí, leva ele, vamos mexer na terra, vamos conhecer outras coisas, que isso é bom até para estimular a alimentação, né? Uma alimentação mais saudável. Tudo pode levar ao aprendizado. Eu costumo dizer que aprender é a arte da pergunta, né? Das boas perguntas que a gente vai dando para os nossos filhos. Disciplina e incentivo ao estudo, né? Mais um tópico aí do nosso e-book. Dizer não é querer o bem da criança. Então, às vezes, a criança também precisa ouvir não. Não. Isso pode, isso não pode. Porque se uma criança estiver chorando porque ela está com febre, ela não quer tomar um remédio de febre que tem gosto ruim, ela vai tomar assim mesmo. Reclamando ou não, né? Porque tem coisas que quem tem que definir são os adultos. Claro que tem coisas que a gente pode ser mais maleável. Mas a gente tem que... Quem tem que bater o martelo, quem tem que realmente fechar são os adultos. Então a criança precisa aprender, precisa atender, precisa ter uma direção. Não pode... Lembra que eu falei lá no começo? Chorou um pouquinho, reclamou. A minha também chora, gente. Desce lágrima. Muitas vezes. Fico com dó? Fico. Mas vamos com dó mesmo. É claro que nesse dia eu não vou trazer para ela um conteúdo novo que ela tem que aprender. Porque não vai rolar, né? Nesse dia é o dia que eu pego o livro de ciências, que a gente vai fazer uma experiência, que a gente vai fazer uma outra coisa. Um tema que ela já saiba, alguma coisa que ela só precise cobrir, uma coisa que não exija muito dela. Mas no outro dia que as coisas estiverem mais calmas, aí eu pego novamente. Vamos nós. De novo. E isso, regra para uso de celular, isso aí. Porque, sem contar que a luz é ruim para os olhos, traz um monte de problema, superestimulação. E muitas vezes não traz muito aprendizado, não. Tem o seu, lógico, também. Tem um canal, não sei se para ele vai ter muita coisa, mas tem um canal que eu gostei muito. Canal não, né? Um site, que é o Genial. Genial tem muitos jogos muito legais que estimulam a aprendizagem. Então fica aí de dica para hoje.
que é bem legal mesmo. Bom, limites claros, regras claras, né? Tudo precisa ser combinado com a criança claramente. Por isso que eu falei, combina com a criança uma quantidade de atividades que ela tem que cumprir no dia. Combina com ela o horário. Começa a fazer isso junto. Porque o que é combinado, gente, né, não fica caro para ninguém. Então combina, isso ajuda, isso é importante para essa cabeça que tá amadurecendo, que está crescendo. É um bom argumento que a gente vai ter. Né? Voltamos a reforçar a questão da constância nos estudos. A criança precisa ter constância, ela precisa fazer todos os dias coisas diferentes, pegar outros pontos, outros assuntos, mas precisa ser sempre. Os responsáveis precisam ser firmes, e ser firme não é ser autoritário, é falando a mesma língua. Um não pode desautorizar o outro, né? Senão, o que é que sobra pra gente? Não é verdade? Que se um fala sim, vai fazer, o outro fala não, não vai fazer. Aí aparece um terceiro e ainda fala, não, acho melhor uma terceira opção. Resumindo, é todo mundo mandando na criança, no final ninguém manda nada. E a criança fica solta, sem direção. Então, isso são coisas bem importantes. Vocês têm mais perguntas? Vocês querem falar? Aqui ainda tem um pedacinho, mas isso aqui eu vou deixar para amanhã. A gente ainda tem uns pontinhos aqui para tratar. Agora eu fico à vontade para vocês perguntarem. Quem que vocês gostariam de perguntar? O que vocês gostariam de falar? Né? Essas mães que já mandaram essas perguntas também, com certeza vão estar assistindo depois, que hoje elas estão em horário de trabalho. Mas é muito importante, gente. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade, né? A gente tem que facilitar a vida da criança nesse sentido de entendê-la, compreendê-la, mas não é permitir tudo. Porque se a gente permite tudo, na verdade, a criança não se sente amada, não se sente vista. E isso é uma preocupação muito grande que a gente tem para a vida, né? Mas, bom, hoje a gente vai encerrando por aqui. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Elane, Zélia, mais alguma coisa? Amanhã a gente vai voltar nesse mesmo horário para dar continuidade à nossa conversa de hoje. Espero ter acrescentado, ajudado em algumas coisas. Ah, que bom, Suelen. Seja bem-vinda. Amanhã eu te espero de novo pra gente continuar essa conversa, tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigada, Elane. Foi ótimo ter vocês aqui também. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Clica no link da bio. Bio é onde fica a minha logo, embaixo tem o endereço. É só clicar lá, tá bom? Que aí você já vai direto pro meu WhatsApp. E qualquer coisa, me chama no direct que eu te mando o número por lá também, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, em 4 horas. Convida todo mundo. Vou ficar esperando vocês. Até mais.